Pai do Senhor, meus irmãos, eu já peço que abram suas Bíblias em 1 Pedro, no capítulo 3, do verso 9 ao 12, tá bem? Então já vamos direto à leitura, que diz assim: Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Essa foi a nossa leitura. O tema de hoje é Não caluniem o caluniador. Esse é o tema. Pedro, ele tinha já dado alguns recados aqui no verso 8, dizendo para que os irmãos sejam compassivos, para que os irmãos venham ter amor, né? Uns pelos outros, amar fraternalmente, e para que seja misericórdia, para que o irmão seja misericordioso, né? Os irmãos misericordiosos, humildes. Agora ele passa para uma segunda parte, né? Eu coloco como uma segunda parte do seu recado. É quando ele começa a dizer: não retribua mal com mal. Na primeira parte, no verso 8, parece que ele está falando do trato entre os irmãos da igreja, entre os crentes. Né? Ou seja, amem-se como irmãos, sejam humildes, misericordiosos. Então, parece que ele está falando ali entre os irmãos da igreja, porque o amor fraternal é entre irmãos. Então agora no verso 9, parece que ele está instruindo os cristãos a como se comportarem em relação ao ímpio que faz o mal à igreja. Né? Então agora é a relação com os de fora. Ele já tratou disso e agora ele vai, como ele está concluindo, ele vai tocar esse assunto de novo. Então é por isso que no verso 9 ele diz assim: não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. É bom a gente lembrar que Pedro ele está escrevendo para uma igreja que sofre, para uma igreja que passa por todo tipo de provação. E uma dessas provações que essas igrejas aqui passam, uma dessas provações é a calúnia. Eles eram caluniados pelos ímpios, eles eram caluniados pelos pagãos. Então Pedro ele sabia disso. Ele sabendo disso, ele escreve então aconselhando, orientando a como se comportar diante desses ataques. Ele está ciente dos ataques que a igreja está sofrendo. E esses ataques vêm pela boca dos gentios. Na verdade, dos ímpios, né? Vem pela boca dos ímpios, vem pela boca dos pagãos. Eles estão sofrendo açoites, mas com a língua. Então, uma dessas provações. Né? Então, por que eu chego a essa conclusão? Porque quando ele diz assim, não retribua o mal com o mal, é claro que pode ser qualquer tipo de maldade. Né? Não retribua nenhuma maldade, não retribua com maldade nenhuma maldade, não faça nenhum tipo de mal, nenhum tipo de mal. Mas parece que Pedro aqui ele está falando de um mal específico, da calúnia, da difamação, é desse mal que ele está tratando aqui. Né? Então quando ele diz não retribua mal com mal, é como se Pedro estivesse dizendo não caluniem o caluniador, não difamem o difamador. Então é esse tipo de mal que Pedro ele está orientando a igreja aqui a não fazer. Né? Por que eu cheguei a essa conclusão? Por que a gente chega a essa conclusão? Pelo próprio texto. Ele diz assim, no verso 9, não retribuam mal com mal. Aí ele vai clarear mais agora. Nem insulto com insulto. Então, né, ou nem ofensa, né, com ofensa. Parece que esses irmãos estavam sendo insultados pelas calúnias. Difamados, isso é um insulto. Eu sei que o insulto ele é um atentado contra a honra da pessoa. Isso pode ser feito por atitudes, pode ser feito por palavras. Então, por que eu cheguei à conclusão de que são palavras?
o próprio texto vai nos dar dica. Por exemplo, na parte B, no verso 9, ele diz assim, ao contrário, bendigam ou abençoe. Isso pode se dar pela boca, né? Bem dizer é pela boca. Ele continua quando ele cita o Salmo 34, que ele diz assim no verso 10, quem quiser amar a vida, ele diz, pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal. Tá? Então guarde a sua língua. Se a gente for para o versículo 16, está escrito assim, contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente, então é o mal cometido pela boca, tá? Então, os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Tá? Então, a gente tem outros textos, né? O próprio verso 12 do capítulo 2 que diz, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles acusem de praticarem o mal, acusar. Então, o mal que eles estão sofrendo aqui é o mal da calúnia. Eles estão falando maldosamente contra os irmãos em Cristo pelo simples fato deles serem cristãos. Tá? É por isso que eles estão sofrendo. Eles viviam como os pagãos, eles se converteram, então eles não estão mais vivendo como os pagãos, nas suas orgias, nos seus maus procedimentos. Eles se converteram, então os pagãos acham isso estranho. Então começam a insultá-los, como Pedro fala no capítulo 4. Depois Pedro fala que eles estarão diante do juiz por causa disso. Né, estarão diante de Deus por causa desses insultos. Então, esse mal aqui, é por isso que é bom a gente tentar interpretar, né, bem, porque esse mal aqui, que a igreja está sofrendo, é o mal da língua, é o mal da calúnia. Então, aqui a gente entende que a difamação e a calúnia é um tipo de perseguição contra a igreja também. É por isso que é importante a gente entender isso aqui. Então, se você retribui isso, você também está cometendo mal. Você também está se tornando um caluniador. Tá? Então, isso aqui é importante. É um sofrimento para a igreja ser caluniada. É um sofrimento. Mas, ainda assim, é melhor ser o caluniado do que ser o caluniador. Partindo do princípio que Deus é o juiz aqui. Partindo do princípio de que Deus está observando todas as coisas, de que Deus é juiz. Então, partindo desse princípio de que há um Deus nos céus, é melhor ser o caluniado do que ser o caluniador. É bem melhor, porque o caluniador é alguém maligno, ele está agindo com malignidade. O caluniado é um sofredor. Então é melhor ser um sofredor do que ser o agente da malignidade, do que ser o maligno. Tá? Então eu sei que é doído, eu sei que dói ser caluniado, ser difamado, é uma dor, né? Isso é como se fosse chicotadas, né? É como se a língua virasse um chicote mesmo, de verdade. Então dói, eu sei que dói, mas é muito pior ser o caluniador, tá? Muito pior. O caluniador é alguém maligno, é alguém que está usando artifícios malignos para destruir uma vida. Então, esse estará diante de Deus, esse vai prestar contas a Deus. Então, é esse mal que a igreja está sofrendo aqui. Então, por isso que Pedro diz, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, agora ele vai dizer qual é a postura do cristão. Bendigam. Né? A postura dos cristãos, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pedro está dizendo aqui que os cristãos foram chamados para bendizer, para abençoar. Pedro aqui ele não está dizendo o seguinte, quando vocês forem caluniados, bendigam os seus caluniadores. Né? Talvez a ideia não seja essa, porque fica estranho, né? O caluniador está te caluniando, né, por você estar em Cristo, então o que você faz? Não, ele não é caluniador, ele é um bom homem. Não é isso que Pedro está querendo dizer, né? Para você bem dizer, ou para você falar bem daquela pessoa, ou elogiar aquela pessoa. Parece que não é isso, tá? Parece que não é isso que Pedro está querendo dizer. O que parece aqui é que Pedro está dizendo, não pague o mal com o mal, vocês não foram chamados para caluniar, tá? Vocês não foram chamados para caluniar.
Pelo contrário, vocês foram chamados para bem dizer, ou seja, nunca caluniar. Sempre, sempre abençoar. É o contrário, que os lábios de vocês, cristãos, que desses lábios saiam bênçãos, nunca calúnias, nunca difamações, entende? Vocês não foram chamados para isso. Então, não necessariamente Pedro está dizendo que eles foram chamados para bem dizer ou falar bem dos caluniadores. Tá? Mas simplesmente que eles não podem caluniar. Mas se sair algo da boca do cristão, que seja coisas boas, coisas edificantes. Tá? Então parece que é isso que Pedro está querendo dizer. Ou então, como alguns entendem, né? Bênção, até mesmo no sentido de orar pelos ímpios, né? Orar pelos caluniadores, como Estevão fez ali enquanto ele estava sendo apedrejado, né? Ele abençoou aqueles perseguidores de uma forma diferente. Ele abençoou intercedendo por eles, né? Não impute a eles esses pecados, né? Perdoe os pecados deles. A gente sabe que Paulo estava ali, né? Então Deus ouviu a oração. A gente sabe que Paulo era escolhido, né? Desde o ventre, mas a oração serve para isso também, né? É o meio em que Deus trabalha. Estevão intercedeu, Deus por meio do evangelho alcançou Paulo. Né? Então, porque Estevão de alguma forma abençoou aquelas pessoas ali. Então, de alguma forma, muitos, até mesmo na oração de Jesus, né? Quando ele diz perdoa eles, Senhor, a gente vê o cumprimento disso com a conversão de muitos judeus em massa, né? Deus perdoando os judeus por meio do evangelho quando eles se arrependiam ao ouvir o evangelho. Né? Então, alguns entendem dessa forma, tá bem? Então, bendigam, abençoem, ou intercedam por eles, façam o contrário. Então, é isso que parece que Pedro está querendo dizer. Então, vocês foram chamados para abençoar, para bendizer, e também foram chamados para receber a bênção por herança, que é o finalzinho do verso 9. Né? Vamos ler. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Ou seja, vocês vão receber a bênção de Deus. Vocês são herdeiros da bênção de Deus. É isso que Pedro está querendo dizer. Vocês vão receber a bênção por herança. Tá? Vocês vão herdar a bênção. Que bênção é essa aqui? É a bênção da salvação. É a bênção da glorificação. É a bênção da ressurreição. É a bênção da bondade de Deus. Né? A máxima, que é a salvação, é estar com Deus. Então, o cristão é herdeiro disso. É herdeiro da glória de Deus, da bênção do Senhor. Então, eles sabem, eles bendizem, eles abençoam porque sabem que o que espera, né, que o que espera os cristãos é a bênção de Deus. E essa bênção é a glorificação, é o estado final do cristão, tá? É o estado eterno, é essa bênção que espera. Então, essa é a motivação do cristão fazer o bem, porque ele sabe que Deus está o aguardando com a bênção, aquilo que a gente pode chamar aqui de a bênção final, que é a salvação eterna. É o dia em que finalmente o cristão vai estar com Deus para sempre. Então essa é a bênção final. Vocês vão herdar isso. Então essa é a motivação de viver uma vida digna aqui embaixo, né? Uma vida que glorifique a Deus. É isso que Pedro está dizendo. Aí no verso 10 aqui, ele cita o Salmo 34. Ele cita porque ele usa muito o Antigo Testamento. Pedro aqui, ele usa muito a Escritura. Ele sabe manejar a Escritura. Então parece que ele tinha até mesmo esse salmo de cabeça. Esse salmo inteiro de cabeça. Esse salmo é como se fosse a coluna do argumento de Pedro. É a coluna do argumento de Pedro. É da onde Pedro tirou a ideia de fazer o bem aqui. Pelo menos aqui nesse texto, né? Não calunie, não difame, não pague o mal com o mal. Por quê? Aí ele cita, né, um motivo pelo qual, ou seja, pelo qual vocês não vão caluniar. É a bênção do Senhor e também o que está escrito nesse salmo aqui. E o que está escrito, olha o verso 10. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Ou seja, quem quiser amar a vida, quem quiser viver uma vida digna, tá? Uma vida digna aqui embaixo, uma vida bem-aventurada aqui embaixo. Quem quiser amar a vida, tá? Amar a vida e ter essa vida vivida com dignidade. Olha o conselho do salmista que Pedro cita aqui. Então acaba sendo um conselho de Pedro também. Guarde a sua língua do mal. Tá? Então, é isso que Pedro está querendo dizer. Você quer uma vida, você quer amar a vida, você quer ter uma vida amável, você quer ter uma vida digna de ser vivida. Olha o conselho das Escrituras.
guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Não seja falso, que dos seus lábios não jorrem águas sujas, entendeu? Águas sujas, que não jorrem venenos, que não jorrem falsidades, enganos dos seus lábios. Guarde a sua língua do mal, que a sua língua sirva só para o bem, só para abençoar e bendizer. Tá? Então é isso que ele diz, né? Então a gente aqui vai ler alguns provérbios, poucos provérbios aqui, que é bom ter os provérbios na mente, guardar ou ler esse livro, que é um livro de sabedoria. Tá? Então olha o que diz aqui no Provérbios, no capítulo 16, Provérbio 16, diz assim, Provérbio 16, verso 28, o homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Olha só, esse primeiro provérbio. O que espalha boatos afasta bons amigos. A gente sabe que Deus odeia a intriga. Deus odeia essas coisas. Olha Provérbios 18, do verso 6 ao 8. Presta atenção, hein? As palavras do tolo provocam briga, e a sua conversa atrai açoites. A conversa do tolo é a sua desgraça, e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. As palavras do caluniador são como petisco deliciosos, descem até o íntimo do homem. Olha isso aqui, olha isso aqui. As palavras do caluniador são como petisco deliciosos, descem até o íntimo do homem. Já repararam isso? Que é como se a palavra do caluniador fosse agradável. É como se o ser humano ele fosse dado a ouvir fofocas, a ouvir calúnias. É como se isso servisse de alimento para eles. Entende? É quando a palavra do caluniador se torna petisco deliciosos aos ouvidos, né? Parece que entra até as entranhas, até o estômago e alimenta a pessoa. Parece que é bom ouvir a calúnia, alguém falando mal de alguém, alguém denegrindo alguém, você nem sabe se é verdade. Aquilo pode ser uma calúnia, você está se alimentando daquilo. É muito difícil dizer, eu não quero saber, é muito difícil, porque isso acaba alimentando aquele que ouve. Então toma cuidado, porque o sábio aqui de Provérbios está orientando, ele está denunciando que isso é veneno, parece petisco, mas isso traz desgraça. Né? A gente tem aqui, a gente vai ler outros textos. Tá? Olha o Provérbios 20, no verso 19. Quem vive contando casos não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais. Outro conselho em relação à língua, evite quem fala demais. É uma orientação da Bíblia. Tá? Evite essa pessoa. Quem fala demais, evite, corte. E a gente finaliza aqui. Né? Como a gente falou, se você quer uma vida agradável, viver uma vida digna e amar a vida, né? Guarde os seus lábios da falsidade, do engano, guarde os seus lábios. Então a gente termina essa parte no Provérbios 21, no verso 23, que diz assim, quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Tá? Então quem toma cuidado com o que fala evita muito sofrimento. Muita coisa que vem contra a gente, muita coisa que vem é devido às coisas que a gente fala. Né? Então cuidado, porque em muitas palavras pode haver o que? Muito engano também, muita falsidade. Isso pode atrair juízos, sofrimentos, entende? A quebra da paz, a quebra da harmonia. Então cuidado com os seus lábios, não imitem esses ímpios que açoitavam a igreja com a sua língua. Tá bem? A gente sabe que eles estão plantando sofrimentos. Eles estarão diante do juízo de Deus. Então cuidado, guarde a sua língua, você vai evitar muito sofrimento. É o conselho de Pedro, tá bem? No verso 11, ele vai dizer assim, afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Afaste-se do mal e faça o bem. Então, parece que o fazer o bem aqui tem tudo a ver com o bem dizer, tá bem? Com viver falando bênçãos, tá? Viver falando bênçãos, coisas edificantes. Eu não estou dizendo aqui que os lábios do cristão não é para denunciar o mal, é para denunciar o mal. Jesus denunciou o mal, João Batista denunciou o mal. Então, para denunciar o mal, para pregar contra os pecados, aí sim, tá? Não é uma proibição. O que a Bíblia está dizendo é os seus lábios não podem ser como os dos ímpios. A calúnia, a difamação jorram dos lábios dos ímpios, tá entendendo? De
vocês é contrário a isso. De vocês é contrário. Até mesmo a denúncia, até mesmo a confrontação, a exortação serve como bênção para quem está sendo exortado. Porque ali da exortação pode surgir a conversão. Ou se já é alguém convertido, pode surgir o arrependimento, né? Por algum pecado, por alguma coisa que ele está fazendo. Então pode servir de bênção aquela exortação também. Tá? Então busque a paz com perseverança. O que quer dizer? Corra atrás da paz com perseverança, com persistência. Busque a paz. Verso 12 vai dizer: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Isso aqui é como se Pedro estivesse citando esse salmo dizendo: olha só, olha a recompensa para quem faz o bem. Olha a recompensa para quem não imita os ímpios. Olha a recompensa. Você terá os ouvidos do Senhor. Está entendendo? Nós fomos justificados pela fé em Cristo. Isso fez com que a gente fosse justo. A gente se tornou justo. Então, a evidência de que a gente foi justificado pela fé em Cristo, uma das evidências, é que a gente pratica a justiça. É que a gente ama a justiça. A gente se tornou justo, né? Então a gente pratica o bem. Então o que Pedro está dizendo aqui é que os ouvidos do Senhor estão inclinados para os justos. Perceba, quando tem alguém de grande valor, né? Quando tem alguém de expressão ou de fama, e esse alguém para dar ouvido a você, alguém que é importante, esse alguém para te dar ouvido, você fica feliz, né? Aquela pessoa, ela me ouviu, ela parou para me ouvir. Entende? Você fica feliz, ou alguém que você é fã, alguma coisa assim. Agora imagine o Senhor da glória, o Criador de todo o universo. Deus é tão glorioso que a Bíblia fala que ele habita em luz inacessível. Inacessível. Agora imagine esse ser que não é presidente da república, tá? Não é nenhuma autoridade constituída aqui, não é nenhum astro aqui dessa terra, ele é o criador de tudo, né? Que habita em luz inacessível, maravilhoso. Agora imagine esse ser, ele te dando ouvidos, ele parando para te ouvir. Então essa é a recompensa dos justos. Ainda que as línguas dos ímpios sejam contra os justos, os ouvidos do Senhor da glória estão a favor dele. Né, deles, dos justos. Então isso é importante que Pedro está dizendo aqui. Vocês têm as línguas dos ímpios contra vocês, mas por praticarem o bem, vocês têm os ouvidos do Rei da Glória. Esses ouvidos estão atentos aos clamores de vocês. Então vale a pena ser justo, vale a pena praticar o mal, vale a pena não imitar os ímpios. Isso aqui é muito importante para a gente. Então o verso 12 é muito importante para a gente, porque os olhos do Senhor, os olhos dele também, os olhos do Senhor estão atentos à sua oração. A atenção do Senhor da glória, a atenção dele está sobre os justos. A atenção dele está sobre os justos. Só que tem um porém aqui. Tem um porém. Qual é o porém? Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Então aqui, presta atenção. A perseguição aos irmãos, isso é uma malignidade, isso é um mal, isso é um mal. Aqueles homens que arrancaram a cabeça, né, as cabeças dos cristãos, que crucificaram os cristãos, que queimaram os cristãos, isso é um ato maligno muito forte, muito forte. Só que o que Pedro está dizendo aqui na epístola dele, que o praticar o mal contra a igreja, não é apenas crucificá-la, não é apenas arrancar a cabeça da igreja, né, dos cristãos, não é apenas isso. A língua, a calúnia também é um meio de perseguição. Os cristãos sofrem, choram por causa das calúnias. Se Pedro está escrevendo isso aqui para eles, porque Pedro sabia do sofrimento que isso estava causando nos irmãos. Então a calúnia também faz a pessoa sofrer. E aqui, como a gente está falando de cristãos, de convertidos a Cristo, a calúnia aqui faz eles chorarem, faz eles sofrerem, faz eles sentirem. Né? A calúnia faz eles gemerem, eles estão sendo difamados, entende? Então a difamação é um meio de perseguição contra os cristãos. Isso é importante. Só que a informação que Pedro dá aqui é que o rosto do Senhor volta-se contra quem pratica o mal, contra quem está praticando isso aqui. Ou seja, o Senhor da glória se opõe a esses que praticam o mal.
Tá? Então, eu escrevi algo aqui, eu queria ler para vocês, que é algo até sério, Presta atenção. Não precisa arrancar a cabeça para então ser uma perseguição. Basta caluniar os irmãos em Cristo. Logo, um crente que calunia está imitando os seus perseguidores. Logo, um crente que calunia está imitando os seus perseguidores. Isso aqui é muito profundo, isso aqui é muito sério. A calúnia é um meio de perseguição, a calúnia é um meio de praticar o mal, e a prática do mal contra a igreja, como o Pedro está escrevendo aqui. Então, um cristão, um crente que calunia, que difama o próprio irmão em Cristo, ele está imitando a conduta dos perseguidores da igreja. Então, a crucificação é um meio de perseguição. Degolar, ou seja, arrancar a cabeça dos irmãos em Cristo é um meio de perseguição. Torturar os irmãos em Cristo é um meio de perseguição. E caluniar os cristãos é um meio de perseguição contra Cristo e contra a igreja. Então, não precisa de crucificação para ser perseguição. Basta difamar e caluniar um irmão em Cristo. Então, se você é cristão e calunia o seu irmão, calunia um membro da sua própria igreja, você está imitando a conduta dos perseguidores da própria igreja. Não se deve caluniar ninguém. Mas como contexto aqui, né, é uma batalha contra os cristãos, Isso aqui então é uma perseguição religiosa, é uma perseguição contra os seguidores de Cristo. Então não ajude os ímpios a perseguirem a igreja com as suas calúnias. Então, se você é cristão e você percebe que a sua língua é dada à fofoca, à difamação, à calúnia, né? Agora, ouvindo essa palavra, que você possa se arrepender, que você possa repensar, porque agora você está descobrindo que tem imitado os ímpios, que tem imitado os maiores perseguidores da igreja, tá? Então, como Pedro diz aqui que a oração, né, que Deus ouve a oração, está atento às orações, tá? E que a gente precisa evitar também a falsidade dos lábios. É importante a gente orar ao Senhor, porque Deus está ouvindo a gente, Deus está ouvindo os irmãos em Cristo, né? Elimine também as falsidades na hora da oração. Ore com sinceridade, com honestidade, como um justo, como alguém que foi justificado por Deus. Então, eu queria ler até um texto aqui desse livro, do Tozer, que é A Vida Crucificada. É um texto que diz o seguinte, é um pequeno texto. Diz assim: um homem teve uma grande experiência com Deus, algo que floresceu e se desenvolveu numa experiência ainda mais maravilhosa. Ele andou com Deus e tornou-se conhecido como um homem de Deus. As pessoas chegavam a ele e diziam: irmão, por muito tempo você foi conhecido como alguém mediano, mas de repente está coberto de bênçãos. O que aconteceu com você? Bem, respondeu ele, não sei direito, mas aqui está o que aconteceu e como aconteceu. Um dia busquei a presença de Deus e orei: Deus, preciso dizer uma coisa. Nunca, enquanto viver, direi em oração algo que não seja sincero. E a partir daí, tudo começou. O que ele está querendo dizer? Depois que ele se comprometeu com Deus, até mesmo nas suas orações, a ser sempre sincero com Deus, sempre honesto com Deus, foi aí que as pessoas começaram a testemunhar. Você era um cristão mediano, mas agora a gente vê que você se tornou um homem de Deus, alguém que a bênção de Deus o acompanha. Né? Eu não estou dizendo alguém próspero financeiramente, mas alguém que realmente resplandece a luz de Deus no meio da comunidade. E ele disse: foi quando eu resolvi ser sincero com Deus e prometi que sempre em oração, enquanto eu viver, serei sincero com Ele. Então, até mesmo na oração é importante a gente eliminar as falsidades dos nossos lábios. Então, que a gente venha ser sempre honesto, sincero no trato com os irmãos, na nossa oração com Deus, porque Deus ouve o clamor dos justos e Deus se volta contra aqueles que praticam o mal, tá? E no caso aqui de Pedro, com aqueles que têm maldades e malícias nos lábios e que caluniam e que difamam. A igreja estava sofrendo tudo isso, mas a gente sabe que mesmo assim a igreja precisa estar na prática do bem, bendizendo e abençoando
praticando o bem, sendo justo, então tem a atenção do Rei da Glória, do Senhor do Universo. Gente, meus irmãos, é melhor passar por tudo isso e ter a atenção do Rei da Glória, do que ser um difamador e ter a oposição desse mesmo Rei. Então, eu peço que você, nesse momento, reflita, pense como tem sido os seus lábios, como você tem agido, como você tem falado. Isso serve para todos nós, isso serve para mim. Tá? É um mal caluniar e difamar. Se você uma vez fez isso, eu peço que nunca mais faça. Deixe a calúnia e a difamação para os ímpios. Que você guarde os seus lábios para falar somente o bem. Que Deus abençoe sua vida e que guarde você. Amém. Ainda que o mar se agite, és Senhor de tudo e acalma